Tanana, tan, tan, tan. Nossa, hoje eu fui pontualíssima. 8 horas. Em Brasília, 8 horas. Oi! Boa noite! Tudo bem, pessoal? Como é que estamos por aí? Quintou com mais uma sessão SOS Terapia. Eu e o meu amigo querido Renan Silvestrini, nosso psicanalista. E hoje a gente vai falar sobre luto, que quem acompanhou na semana passada sabe que isso foi uma das pinceladas uma dos assuntos que ficamos pendentes de continuar. Oi, Paulinho, tudo bem? Boa noite. E então hoje a gente vai continuar falando do tema. E eu tenho certeza que o Renan tem muita coisa aí para trazer pra gente, né, Renan? Renan, bem-vindo, Renan, boa noite. Oi, Ti, tudo bem? Então, como estão, meninos? Tudo bem com vocês? Estou aqui, linda, plena. Olha, essa. Eu tô bem glow. Hoje eu tô bem glow, mas não tem make, tá? É cara lavada, tá, minha gente? Cara lavada. Vou aceitar aqui o Renanzinho pra gente já começar o nosso bate-papo de hoje. Mandem perguntas, vamos ouvir aí. Muito importante porque pra mim o luto faz parte da minha vida, fez parte e eu até que tenho dúvidas em relação a isso para saber se o processo de luto pode ser considerado algo que vai durar para sempre. Então, vamos ver com o nosso amiguinho, o Renanzinho. Renan, taran, agora sim. Acho que aceitei. Não, Renan, não aceitei. Agora eu aceitei. Boa noite. Agora eu te aceitei. Boa noite, gatinho. Tudo bem? E Tudo aí, todas bem? as estações numa semana só, é isso? Não é tão frio, gente. Como é que pode? Ontem tava um Gente, calor. é sério, estão Tá- me gongando demais, porque eu já tinha guardado o edredom de novo, porque tava 30 graus, né, gente? Assim, eu guardei. Segunda-feira, eu tava no domingo, um calor insuportável. É o inverno querendo se despedir, né? Veio dar um tchau. Espero que seja, né? Espero que não volte agora. Diz que sábado vai fazer 30 graus de novo, então, sei lá. Esperaremos, né? Ansiosamente Esperaremos. pelo sol. Queremos calor de novo. Vamos ver, É, vamos ver. boa noite, pessoal. As pessoas estão entrando. Hoje é um tema importante, é um tema que todo mundo tem dificuldades de lidar, porque Esse é mais um dos assuntos velados, né, Renan? Eu acho que é aqueles que. Enfim, a gente já deu uma conversada na semana passada sobre, e daí a gente vai continuar e vai se aprofundar muito mais. E todo mundo passa por essa situação, não tem como, né? Mas não é muito falado em como passar por isso, né? A não sei quem vai para terapia, né? Apenas os abençoados que fazem terapia, que conseguem talvez ter um direcionamento melhor nesse momento. Mas isso. E é engraçado, né? Porque pelo senso comum, quando a gente fala de luto, até quero ver aqui as pessoas, né? Quando a gente fala em luto, né? Qual é a primeira coisa que a gente vem na nossa cabeça, né? Na cabeça de vocês, o que que vem na cabeça assim de primeira coisa? vai aí. Tá, eu posso falar também? A pergunta é Pode, para mim também, né? claro. Eu já vou começar então. A fala em luto é a perda de alguém, né? Perder alguém, a morte de alguém. A morte. A gente tem um senso comum Ó, o de Paulo respondeu sempre também morte. Aham. morte também. A gente sempre vem com esse estigma, né, do senso comum de pensar que é morte, né? Mas a gente sempre pensa no falecimento de uma pessoa, a gente perdeu alguém, não Uhum. sobre um processo, né? Porque se a gente analisar, quando a gente pensa no processo do luto,
né? Que não é só apenas uma coisa, né? Por exemplo, a morte, né? É todo um processo. E esse processo é um processo meio que de desapego, né? De você estar pronto para o novo. Então a gente cria um grande conflito, tanto em relação à perda das pessoas, porque a gente não é trabalhado, né? A gente não é condicionado, a gente não é educado a lidar com a perda, né? A perda sempre é algo muito pesado, triste, né? Aquilo que a gente falou na semana passada, você precisa ser forte, né? E na verdade é um processo como qualquer outra emoção, sentimento, né, que nós tenhamos, porque a gente vai ter, a gente vai sentir e a gente vai ter que lidar com isso, né? E se a gente não é educado a lidar com isso, a gente passa a vida inteira tendo dificuldades de lidar com perdas, no geral. Perder emprego, relacionamento, Aí dá qualquer para dizer coisa. que o fato, então, da gente não saber lidar com a morte, que são essas perdas, né? Uma perda, né? Que não deixa de ser, acaba impactando, então, em outros aspectos da nossa vida por não saber lidar. Então, olha só que as grandes, né? Por isso, muitas pessoas acabam, talvez, até lidando de uma Assim. maneira sofrida com isso, né? Uhum. Tem. Exato, exato. Inclusive, se vocês conhecem alguém que está com dificuldade de passar por um processo de perda, já encaminha essa live para as pessoas Por favor, poderem gente. assistir, porque o Também, ó. objetivo O Renan tá fazendo tudo isso de grátis, de grátis. Então, aproveita, uma consulta é caro, tá, gente? Vamos lá, vamos aproveitar, meu povo. porque eu tenho certeza que o que a gente vai refletir nessa live vai fazer muito sentido para muita coisa. É a estrutura dessa educação emocional, né? Porque a Uhum. partir do momento que a gente começa a entender de como lidar, aí a gente começa a criar essa força que as pessoas Essa força tão desejam. desejada que eu tenho vontade de mandar tomar naquele Que na, lugar. ve- Porque é, ainda é 8 horas da noite, eu sou uma mocinha educada. não, e para você ver como lida em tantos aspectos da perda, Anne, que até quando a gente perde o emprego, ou então a gente perde o relacionamento, as pessoas falam, precisa ser forte, precisa superar, A força né? tá sempre nesse. A- Todo mundo quer ser Sempre He-Man, né? Que coisa séria, né? Que... em tudo que se relaciona à fragilidade ou à dor, né? Uhum. Mas como lidar com esse processo que realmente dói, né? E a maior estrutura de tudo isso é a compreensão. Então, nessa live, eu quero fazer vocês refletirem sobre essa compreensão do luto, da perda, né? E é muito interessante porque dentro da psicanálise criada, né, por Freud, Freud ele criou essa teoria, né, do ser humano, da psique humana, passando por duas guerras mundiais, né? Então Uhum. ele presenciou dentro dos estudos dele esse processo de perda, né, e ao mesmo tempo dessa agressividade humana de ao mesmo tempo se matar, né? Se é uma coisa que dói tanto, por que a gente fere o outro? Né? Quando a gente cria uma guerra, por exemplo, são Ah, pessoas sim. inocentes que estão brigando por homens que não se conhecem, né? Aham, Que não sim. querem brigar por Olha, que si só. coincidência, algo que vivemos hoje, né? Pessoas brigando por homens que não te conhecem, é verdade. A gente sempre acaba caindo na política, né? Fora Bolsonaro. Pronto, já tá. Calma, gente, continua. Foi só eu espirrei aqui, desculpa. Só, só, só foi um espirro. Então, consequentemente, o Freud ele analisava essa interpretação, né, desse sofrimento. Como pode esse sofrimento causar o prazer, né? Dessa dor causar um prazer das pessoas serem violentas contra a própria espécie, né? Por coisas pequenas, né? Por coisas mínimas. Então, qual é a valorização que elas dão para a perda?
né? E aí ele começou Uhum. todo esse trabalho de investigação. É, E tem um texto que ele fala sobre o processo da gente transcender, né? Da gente que nós somos mutáveis, que nós somos que é aquela coisa do ciclo, né? A gente sempre tem que abrir mão de algo para a gente viver o novo. Então começa exatamente nesse aspecto. Quantas pessoas têm dificuldade de mudar de emprego quando está infeliz ou de um relacionamento, né? Porque tem uma dependência emocional sobre aquilo. Então ali já é um processo de luto também. Porque para você Hum. vivenciar um novo e ter coragem de enfrentar um processo novo na sua vida, você vai ter que desapegar do velho, né? Você vai ter que aceitar que aquilo chegou ao fim, que você vai ter que passar por esse processo de luta e falar, tá bom, o que vai ser daqui para frente, né? Eu vou até dar um exemplo pessoal meu. Recentemente Tá. eu mudei de emprego. Sim, Renan. a- Aham. mu- Mudar de empresa, eu tinha um apego assim extremamente grandioso com Você todas as tava, pessoas. você tava há quantos anos, Renan, trabalhando no teu antigo? 6 anos, seis 6 anos, anos, tá? Já é bastante tempo. Aham. bastante tempo. E eu era muito apegado com todas as pessoas, assim, todas as pessoas. A minha rotina de vida, querendo ou não, o trabalho faz parte, né? É praticamente a nossa segunda família. A gente tem esse É. costume de senso comum, de dizer isso, né? De E não, declarar isso. e se a gente fala assim, né, tipo, a gente passa a maior parte do nosso tempo realmente trabalhando, né? Nós, Sim, assim, nesse estilo de vida que a gente tem, assim, que é de trabalhar, no teu caso, de segunda a sexta, das 8 às 6, vamos colocar assim, é mais tempo trabalhando do que vivendo a tua vida, né, do pessoal. que estar dentro de casa, né? De Uhum. você estar consigo mesmo, né? De você ter tempo para você. Então, e a gente cria vínculos, afetividade, né? Tá. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em mudar de emprego, não é simplesmente só mudar de emprego, tem todo um processo que, se a gente não ter uma estrutura consciente do que a gente está fazendo, do que a gente tem que lidar passo a passo, até mesmo por questões de ansiedade, né? N coisas, né? N emoções que batem no nosso corpo, a gente não consegue ter essa resistência de enfrentar o novo. Né? A gente se estagna, a gente tem medo de mudança, a gente tem medo de fazer algo diferente, né? De mudar toda uma estrutura, porque a gente sabe que muda muita Uhum. coisa, qualquer mudança que a gente vai fazer. Então, até essa concepção de ciclos, né? É, a gente passa por ciclos e a gente sempre tem essa resistência de falar, não, é só um ciclo, daqui a pouco tudo melhora, né? Daqui a pouco tá vindo uma coisas novas. Mas É. esse processo de luto, se a gente não vive com sabedoria, aí a gente tem vários conflitos, né? Hum. É, a gente pode não encontrar uma felicidade, por exemplo, no novo emprego, porque eu estou apegado às outras pessoas, aquelas pessoas me fazem falta, por exemplo, ou então uma nova rotina para eu me adaptar, era muito mais confortável eu não ter mudado de rotina, então isso me causa uma resistência na mudança. E aí até cai naquela coisa das pessoas reclamarem, 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 né? É aquela Uhum. questão, né? A gente reclama, reclama, e o que a gente faz para mudar? E o Né? que O que você que que a tá fazendo? gente, qual é a nossa intenção de mudança realmente? Então, quando a Tá. gente fala do processo de luta, até inclusive nessa questão de morte, é exatamente também esse processo, né? É o viver uma nova fase e saber com sabedoria o que eu vou levar para essa nova fase, né? Porque a gente tem uma concepção de morte, então a gente acha que quando a gente está passando de um processo para um outro, a gente acha que a gente está matando aquele que a gente nunca mais vai ver as pessoas, que a gente, né? A gente, Uhum. a gente É, vai com essa concepção de fim mesmo. Acabou, é acabou. engraçado você falar isso. Hoje a Carol não tá aqui na live até, mas vou comentar a história dela e se ela assistir depois, com todos os direitos autorais, Carol, vou comentar aqui, porque eu lembrei essa fala que você falou, né? A Carol era colega de trabalho minha e do Sidney, e enfim, ela
foi desligada e por conta disso a gente não está mais conseguindo manter a proximidade que a gente tinha. Não que a gente tivesse por conta do nosso trabalho, que já é bem complicado de se encontrar, mas ficava mais flexível. Hoje a Carol já está trabalhando, mas ela está Ai, que bom. trabalhando numa área agora, né, normal, assim, né, que a gente fala terráquea, de segunda a Regular. sexta, regular, né, uma pessoa normal. E aí a gente não tá conseguindo se ver. E uma das coisas que a gente conversou esses dias foi que ela disse: ah, eu não quero perder o contato com vocês. Eu não. Mas assim, a gente não morreu, tu entendeu? É isso, sabe? Que É, daí vem. Me lembrou muito isso, assim, que é óbvio, são mudanças que tanto ela tá passando mais ainda do que nós, a gente vai ter que se adaptar. E ela tá adaptando todo dela para isso. Mas aí veio bem isso mesmo, porque é como tá tudo fazendo parte desse luto dela, desse emprego que, né, sim, não faz mais parte da exatamente. vida É dela. exatamente o pedacinho do processo do luto, né? Da Aham, gente aham. reconhecer de que, não, realmente, é só a gente marcar, se encontrar, se ver, se Calma, a ligar, gente se vai dar um falar. jeito, porque não é, a gente é amigo. Pode ter sido a aviação que nos aproximou, sim, foi, mas a gente ultrapassou as barreiras de ser só colega de trabalho. Hoje a gente somos amigos de verdade mesmo, então é só uma questão de adaptação mesmo, mas ninguém morreu. Ah, nesse caso aqui, não, ninguém. Olha o folk, o gato está Minha, miando. o gato está miando, né? Tudo- não para de miar o tempo todo agora. Miau, 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 miau. Ele quer participar, Renan. Ele quer. Mas é muito legal essa questão, né? Porque a gente é, tem essa dificuldade, né? De literalmente é, deixar livre as coisas, né? Com menos peso, de ficar retendo desse medo de perder, né? Então a gente fica às vezes segurando uma energia que ela tem que se expandir, né? Porque tem que entrar um Uhum. novo, né? Então o processo de luta é justamente a gente falar assim, tá? Essa mochila, ela não cabe muita coisa. Eu vou ter que tirar algumas coisas para colocar essas coisas novas, porque chegou agora o frio, acabou, chegou o calor, eu preciso guardar essa blusa aí na mochila, né? O que que eu vou fazer, né? Então, o que que eu vou Uhum. carregar nessa bagagem, né? Resumidamente, o que que o outro me ensinou, o que que esse processo me ensinou, o que que essa história me ensinou, para que hoje eu possa ser uma pessoa melhor, eu posso ser uma pessoa mais evoluída, posso, né, enfim, expandir, né? Porque a gente não pode justamente se colocar numa bolha e tentar carregar tudo, porque a gente não consegue carregar tudo. E aí a gente pira, né? A gente Tá. acaba dando uma surtada total. Uhum. É, pode falar. Não, Renan, não, Já. é que eu tô assim, que eu fico pensando que tá, mas não tem como esquecer total uma pessoa, né? Tipo, isso que você falou assim, a gente tem que abrir espaço, deixar o velho ir para entrar o novo. Então, tá, na perda do luto, né? Eu vou acabar voltando para a morte de novo, mas claro, Sim, como a gente deixou bem claro que vários aspectos da vida podem ser utilizados do luto, mas vamos voltar para a morte. Tá bom, perdi meu pai. Eu nunca vou esquecer dele, sabe? E ele vai sim, fazer parte da minha vida para sempre. Mas aí, como fazer disso? Porque a impressão que eu tenho é que é um eterno luto pro resto dos meus dias aqui vivos nessa, né, nessa jornada. E obviamente que é bem mais, não é bem menos latente a minha dor agora do que foi há 2 anos atrás. Mas assim, é do nada que isso vem forte, me dá uma desestabilizada e eu começo a chorar e aí eu já fico mal de novo, eu tipo, meu Deus, vai ser sempre assim? vai. Vai! Exatamente, vai, vai. Ó, É, obrigada. é, Passa amanhã. entendeu? Não adianta a gente mentir para a gente mesmo, né? Tá. É aquela questão, é porque a gente é tão condicionado a que vai passar, né? Que a gente fica esperando esse momento, né? E às Uhum. vezes a gente até se coloca, fala, meu Deus, será que eu tô com algum problema porque isso não passa, né? E na verdade não, né? Nunca vai passar.
Porque Tá. principalmente é, o Freud, ele falava uma coisa muito interessante, é, que é justamente que o sujeito, nós, a gente nunca é sozinho, né? A gente, essa coisa do indivíduo, né? O indivíduo, ele significa individual, né? Ele é sozinho e não é Uhum. sozinho. Por isso que a Uhum. gente utiliza muito o termo sujeito, que o sujeito, ele é construído, né, por várias bases, por experiências. Então cada sujeito é um sujeito, mas o sujeito, ele precisa de um objeto. Então, quando a gente fala em objeto, não necessariamente até seja pessoas, né? São Tá. objetos, porque o objeto, ele me firma a minha existência, ele Uhum. concretiza quem eu sou, ele me ensina, né? Eu aprendo com ele. A gente pode observar, tudo que a gente valoriza demais na nossa vida é porque são coisas que nos ajudam muito, né? Até quando a gente fala de objetos, todo mundo caiu o celular no chão, todo mundo já fala, "Ah, meu Deus, né? Perdi o celular, Caiu meu né? braço. É um pânico, é óbvio que não se compara a perder uma Não, pessoa, tá, obviamente. não, calma, gente, o Renan tá só falando uma Estou metáfora. dando exemplos do que o objeto faz com a gente. E o outro, né? O outro sujeito, por exemplo, você como sujeito, você me ajuda a afirmar quem eu sou, né? Eu preciso de Uhum. você para minha existência, para o meu eu. Nós somos totalmente conectados, todos nós, né? A existência humana ela é conectada. Então, o luto é justamente quando aquilo, pum, se desmembra. E aí a dor daquilo não fazer mais parte de você, e você falar, tá, como eu vou caminhar daqui para frente, né? Uhum. Que Uhum. o maior conflito da dor do luto de quando a gente perde uma pessoa. Por quê? Quebra-se toda uma rotina, né? Quebra-se todo um processo de existência do nosso eu que a gente não esperava, a gente não sabe lidar com isso, a gente não consegue lidar com isso, porque dói, machuca, né? Então, mas quando a gente fala de o que que a gente traz desse objeto para nós, né? O que que é aquilo que você está falando, nunca vai passar essas lembranças, sempre em momentos daquilo que semelha a momentos ao outro, né? Sempre Mas, vai trazer as lembranças. mas aí me vem a dúvida, Renan, então como que eu vou abrir espaço para o novo se isso vai ficar sempre vindo na minha mente? É isso que eu fico É, nessa questão, assim, ser tipo, loop. esse loop, aham, porque tá, não tô, né, o abrir espaço para o novo, né? Vamos dizer assim, nesse caso, uma perda de alguém tão importante, eu não quero um substituto para meu pai, jamais, não é isso, Não, não, né? Mas não. como viver sem isso, sei lá, me tirar do eixo, sem atrapalhar muito no meu dia a dia, que eu acho que eu não sei quem está aqui, quem está aqui quiser comentar, quiser falar, que se tiver perdido alguma pessoa muito próxima da sua vida ou tiver tido um rompimento muito grave, porque assim, eu também quando terminei o meu um relacionamento, também eu vivi um luto e eu posso te falar que foi até a dor foi muito mais profunda do que a perda do meu pai, porque a, quando o relacionamento, quando acabou, eu percebi que eu amadureci de lá para cá, que me preparou exatamente para essa perda do meu pai. Porque eu acho que eu consegui ter uma estrutura melhor de lidar com essa tristeza, claro, em aspectos extremamente diferentes, né? De relacionamento para uma pessoa próxima, né? Uma pessoa que eu amo, mas eu percebi que deu foi muito importante aquilo ter acontecido daquele luto, porque ficou um pouco mais fácil de lidar com o luto do meu pai.
Mas, sim. né, tipo assim, eu não sei como é que eu abri. Por um relacionamento, a gente abre espaço pro novo. Sim, vamos abrir espaço pro novo, mas por uma perda de uma pessoa, né? É, mas, assim, uma coisa muito importante é quando a gente fala abrir espaço para o novo, é a gente se movimentar, né? Tá. De, por exemplo, assim, bom, eu perdi meu pai, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo sair de casa, eu perdi o sentido total da vida, né? Essa pessoa está se entregando para o luto, ela não está vivendo o processo, que é justamente continuar a sua vida, continuar as suas conquistas Uhum. e saber que a morte, a perda, vai acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. A única certeza que nós temos é a morte, né? E é o que a gente tem mais dificuldade em lidar, É o mais sendo que é a difícil, né? única certeza que o ser humano tem, Isso né? eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura, Essa, gente. Pra mim é doideira isso. Mas é assim que é. É desse jeito é, mesmo. Por isso que nós somos ser biopsicossocial, né? Essa nossa Quem? inteligência bio, Quem? Re- Despacito, senhor, despacito. Nós somos seres. biopsicossocial. Bio de Ah, biologia, né? Psico de ter uma inteligência cognitiva e social que nós precisamos viver em em sociedade. A sociedade, gente não tá. consegue viver sozinho. Os Uhum. animais, eles são biosociais, né? Os animais, eles têm as biologias, né? A cadeia alimentar, etc. E eles vivem em sociedade, mas eles não têm o Tá. psico, que é a inteligência cognitiva. E essa inteligência cognitiva é que nos permite saber que a gente vai morrer um dia e que isso tudo vai acabar. Porque os outros animais, eles não sabem que vão morrer, né? Tá. Que tem um fim, né? Claro, eles sabem que o outro animal morreu, né? Quando eles presenciam a morte, né? Mas eles não sabem que Uhum. aquilo, eles não têm Que inteligência para aquilo entender que aquilo pode vai acontecer com rolar com eles eles, né? também, tá? Enfim. Mas e esse processo desse loop que você estava falando de como, né? Eu deixo sendo que ao mesmo tempo isso faz parte de mim, né? Obviamente, vai sempre fazer parte de você. Você sempre vai Uhum. carregar essas lembranças, você sempre vai ouvir os conselhos, você sempre vai remeter ao seu passado. É aquilo que a gente Aham. sempre fala, a minha juventude acabou, né? Por exemplo, a gente tem até uma nostalgia com o passado, a gente carrega coisas que vão trazer lembranças boas para o nosso presente de hoje, e aquilo que nos ensinou, né? Tanto até quando a gente fala muito de passado, ou fala muito da perda de alguém, a gente evita de lembrar coisas ruins, né? Às Uhum. vezes as pessoas falam, nossa, a pessoa era o capeta, aí morreu, virou Virou um san... bonzinho, Virou um virou um santo. santo. Por quê? Porque ninguém quer carregar lembranças ruins, né? E isso é um processo do luto também. Para Tá. colocar na mochila o que a gente vai carregar, a gente não quer carregar coisas ruins, a gente vai carregar coisas boas que vai fazer o quê com a gente? Nos inspirar. Porque o que que o Uhum. objeto do outro faz comigo? Me inspira, né? Tá. É aquela questão também, a gente tem muita a inveja, né? A inveja é uma palavra pesada, né? Ai, E eu inveja para outra acredito em olho pessoa. grande. As minhas unhas quebraram por causa de olho grande, tá, Renan? Gente, olha Mas, as minhas. Só um detalhe, olha as minhas unhas, que maravilhosas, essas unhas, maravilhosas, nossa, maravilhosas. badalo, hein? E Badalo. aí botaram olho grande nas minhas unhas, quebrou duas em menos de uma semana. Então, Então, você vê que a inveja, a gente tem muito preconceito com essa palavra, tal pessoa é invejosa. Mas, na verdade, quando a tá. gente leva a inveja para uma questão de inspiração, que Uhum. é aquela característica no outro, que é o objeto, me Tá. inspira para que eu seja uma pessoa melhor, né? Para que eu pense em coisas melhores. E essa nossa divergência com a inveja faz a gente não ter essa troca. A gente foge. Então, quando a gente acha que
O outro, eu tô espelhando, ó, muito Maria vai com as outras. A pessoa muda de opinião muito fácil. Muito Não, fácil. Não. e todo mundo tem o livre-arbítrio de mudar, Hum. graças a Deus que as pessoas mudam de opinião. E amém por Ainda isso, bem, e ainda continuem. bem, exatamente, gente, mudem, mudem sempre de opinião. E a gente é muito mutante, a gente é instável, gente, não dá. É por isso que até mudando um pouco o viés da nossa conversa, mas só pincelando mesmo também, Renan, que é muito complicado hoje você é, botar sua cara e brigar com as pessoas por conta de algo que você, sei lá, eu gosto do verde, o Renan gosta do vermelho, e a gente entrar num conflito, sendo que muito provavelmente ano que vem eu não gosto mais de verde, gosto de vermelho como o Renan. E aí, que cara que eu fico, né? Enfim. Exato, É isso aí, exato. Thaís. Eu vou fechar meu corpo e fechar a unha. Já pedi pra manicure antes de fazer uma benzedeira, às vezes, pelo nome do pai, papapá. Não vai quebrar mais, vai durar um mês essa unha agora, pelo amor de Deus. Ou então vou te dar um conselho de psicanalista, tá? Hum, por favor, adoraria. Troca a marca Como, como assim trocar? da unha. Às vezes ela é uma porcaria. Ah, psicanalista, tá bom, muito obrigada. Porque às vezes, olha a questão do loop. Às vezes a gente entra em loops por crenças que às vezes a gente fica dando soco em ponta de faca. Às vezes Uhum, a gente não sai de um processo de luto achando que isso pode ser algo espiritual, porque eu preciso estar ligado. A tá. gente começa a carregar coisas de crenças limitantes, até mesmo a questão, preciso ser forte, né? O preciso De, ser forte, gente, pra mim, ó, eu quero. Sério, eu quero de coisas que não. morrer. E pior, Renan, que eu tenho que dar uma segurada, porque assim. Mas aí eu vejo a diferença de eu, ser humano, que já tô quase lá, irmãos me levem a montar já pra cima, do que de outras pessoas que ainda estão vivendo no modo automático e quando está acontecendo eles estão lá. Não tô julgando, assim, não quero julgar, não tô criticando. Eu sei que tá todo mundo tentando fazer o melhor e é muito ruim lidar com a tristeza, mas assim, gente, não desejem força para alguém que perdeu alguém, é muito ruim, cara. É, Ó, o tia que exato. respondeu falou aqui, ó, ser do mesmo modo de uma maneira persistente não é sinal de coerência, é sinal de taganhice mental. Taganhice mental. Nossa, Thiago, você vai ter que, pra mim, você vai ter que explicar, porque eu não sei o que é uma taganhice mental, mas imagino que não seja uma coisa boa. E o Breno comentou aqui também que as pessoas tentam travar o processo de mudança das outras, sendo que nós mudamos o tempo todo. É verdade? Nossa, Breno, isso é muito Exatamente. verdade. Exatamente. Não, uma vez eu vi uma palestra do Mário Sérgio Cortella e ele falava isso, ele falava assim, toda vez que as pessoas falam, nossa, como eu engordei, eu falo, graças a Deus. Maravilhoso. Isso firma que a minha existência muda, que eu não sou o mesmo da última vez que a pessoa me viu. Porque a gente Uhum. é transformação, a gente precisa mudar o tempo A todo. gente muda o tempo inteiro, gente. É incrível mesmo. E a gente tem que mudar muita coisa dos nossos pensamentos, principalmente em relação à perda, né? Daí, principalmente em relação às perdas. Aham. Porque tem essa questão também da gente sempre ganhar, 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 ganhar. Então a gente já tem uma dificuldade de lidar com perda, né? Então o fato de perder já é difícil para a gente. Ainda perder Uhum. coisas que a gente ama, que a gente está conectado emocionalmente e afetivamente. Eu dependo emocionalmente daquela pessoa. Nossa, é um processo de luto muito doloroso, sabe? Mas as Uhum. pessoas, elas têm que se observar de que eu sou eu e o outro é o outro. E é, essa conexão que nós temos nada mais é do que eu junto com, né? E nós estamos junto com alguém, um objeto, ou com o celular, enfim.
Ou pessoa ou celular. Ai, gente, tem gente que tá preferindo até vibrador, né? Mas enfim, tudo é objeto. É um objeto para É um saciar os seus prazeres objeto, e é. desejos. Mas engraçado isso, Renan. Uhum, É. bem. Porque o processo do luto é justamente quando a gente tem essa perda, né? E a gente reflete que quem sou eu depois disso? Depois dessa perda? Isso, Eu me é. perdi. Essa é bem a questão, eu acho que é bem o chave que nasce, né? Abre o terceiro olho e o terceiro olho carrega essa plaquinha, assim. Quem sou eu a partir dessa perda? Exato. Por quê? A gente vai se conectando nesse eu junto com, e quando quebra esse junto com, opa, eu perdi um braço, eu perdi uma perna, então eu tô sem Uhum. um membro. Ou aí o que a maioria das pessoas fazem, né, no dia a dia, justamente por a gente não analisar essas caixinhas de sentimentos. A gente coloca um novo membro, a gente e carrega um novo membro que não é nosso, né? Porque a gente Hum, começa a carregar remorsos, a gente tá. carrega raiva, ódio, porque o outro me deixou, porque eu não aceito essa perda. Eu tenho dificuldade de aceitar a perda. Uhum. Olha, olha que interessante essa frase. Eu tenho dificuldade de aceitar uma perda. Você mesmo já declara para si mesmo Que que não não, consegue não aceitar o consegue novo, aceitar. Aham, é, você não consegue aceitar as mudanças no novo. entendeu? E é É. tão engraçado que às vezes a gente, quando a gente perde qualquer coisa na nossa vida, a gente nunca espera que vai vir coisas boas depois, né? Hum. As pessoas às vezes falam para nós, né? Falam, É, espera que o o melhor está externo, por isso, vir. o externo vai te dizer isso, com certeza. Não, fechou uma porta, vai abrir uma janela maravilhosa e tal. A gente tenta, É, tenta se fixar nisso. Aham. exatamente, né? Essa positividade, né? Mas é obviamente que o novo, ele sempre vem. Mas se a gente não trabalha para receber esse novo, a gente nunca aceita o novo. A gente resiste ao novo. E a gente não Uhum. valoriza esse novo, né? Tá. Então, quantas vezes, né, quando acontece alguma coisa de ruim, a gente pensa que isso foi um livramento, por exemplo, né? Tipo, poderia ter acontecido algo pior, né? Não, a gente se frustra, a gente fica com raiva, estragou os nossos planos, né? Uhum. E a gente fica remoendo aquilo. Então, lidar com a perda ou com aquilo que foge do nosso controle, a gente precisa sempre olhar que, não, tá bom, isso faz parte, isso me semeia como alimenta o meu eu, mas não é tudo, sabe? Não é a razão de vida. Não posso me apegar a isso, porque Uhum. se a morte é um fato, por que que a gente resiste tanto a lidar com a morte? É, o Paulo colocou aqui, nossa, muito verdade. Não sei se tem algo específico, Paulinho, que você quer falar que é muito verdade, ou foi no geral aí do que o Renan falou? Que nossa, Renan, tá dando vários booms aqui na minha cabeça. Que é isso, né, gente? Tipo, gente, é, olha, eu até fiquei aqui meio speechless, assim, porque quando a coisa muito pega muito, não sei como é que é pra vocês aí, gente, mas pra mim, quando pega muito em algo que eu chego até a dar porque fica tão, Vai uau, pra eureka. Nárnia, né? Aham, dá uma eureka grande aqui, Renan. Mas muito bem colocado que você falou, nossa. Não, e até mesmo daquilo que a gente falou na semana passada sobre o suicídio, né? Uhum.
é muito difícil das pessoas falarem a verdade, né? De falar, porra, a vida é muito difícil. É um caralho viver isso aqui. É altos e baixos o tempo todo. é, tem muita tristeza, tem muita coisa ruim, entendeu? Não, a gente se auto-sabota e É, se apega. o Paulo colocou aqui que a gente sempre pensa que quando a gente perde algo, a gente tem uma forte tendência a achar que nunca mais uma coisa boa vai acontecer, né? É, Mas exato. aí é o que tu falou, não dá para ser a razão de tudo, né? A razão, o propósito de viver aquela perda ali, né? Que aquilo é Sim. um aspecto de tudo, essa vida, É. essa jornada aqui de ver esse cara. Não, um outro exemplo sobre isso até que ele falou é quando a gente está muito feliz. Vamos se Uhum, autoanalisar. tá. Quando tudo está dando muito certo na nossa vida, Vai pro outro quando, oposto, né? Aham. quando a gente está muito feliz, a gente tem medo que essa felicidade acaba. A gente tem medo de perder aquela felicidade, aquele momento, aquilo que a gente estava vivendo. E aí a gente tenta fazer de tudo para não perder essa felicidade. E Uhum. aí o que que a gente faz? Se auto-sabota e destrói, né? A maioria das relações Muitas pessoas se auto-sabotam e conseguem terminar com aquele momento mais rápido do que realmente com o aquilo medo de duraria, perder, com o medo de perder. Daí com, nossa com senhora. medo de viver o luto, Uhum. entendeu? Por exemplo, um relacionamento. Quando a gente se apaixona, a gente tem tanto medo de perder aquela pessoa que a gente sufoca, que a gente começa a criar uma posse, que a gente começa Uhum. a ter outros sintomas na relação que vai afastar o outro, né? E aí, até que ponto a gente ama e tem medo de perder e a gente cuida daqueles momentos, né? Sim. Então, a gente Ó, mesmo projeta o luto. o Breno, aqui nesse plano é só porrada, a terra não é para amadores ou estagiários. Não é mesmo, gato, nenhum momento. Nem para os Não mesmo. bebês, né? Os Não. bebês já nascem ensinando a gente. Aqui é É. uma putaria. E ninguém fala nada, né? Ninguém me falou. Daí não vim com esse não pedir pra nascer. Pediu sim, caramba. Pediu sim, agora vai. Ó, porrada. É tiro, porrada e bomba mesmo. O Paulo, continuando aqui, né? O Paulo colocou que ou achar que a pessoa é essencial para nossa felicidade, como se a felicidade dependesse de uma pessoa só. É. Uhum. E, Essa é a e, a, reflexão mesmo. é, e essa plenitude da felicidade está tão dentro da gente, porque é esse comportamento nosso que vai refletir em todo o externo, né? Então, se Uhum. todo o nosso comportamento vai interferir no externo, eu tenho que estar mais preocupado com os meus comportamentos do que em conquistar o outro, né? Ou, enfim, né? É, tirar o foco de mim mesmo, né? Tirar o foco de Porque, mim. Uhum. porque é isso que mantém todo esse processo, né? Se eu tenho medo da perda, eu já estou perdendo. Se eu Se eu tenho tenho medo da. medo, se eu tenho medo da morte, eu já estou Tu sofrendo. já tá sofrendo, cara, e não aconteceu ainda, né? E aí é obviamente que quando acontecer, você não vai saber lidar com isso. Não vai, de Não qualquer vai. forma. A gente, olha, quem nunca, quem Uhum. nunca entrou Vai. dentro de um ônibus e É. ficou pensando assim, nossa, se esse ônibus capotar, eu vou segurar ali, eu vou segurar aqui, mas eu não vou morrer, né? Não, eu vou mais longe, Renan. Quem nunca entrou no avião e achou que ele ia cair? É, Deus. Quem nunca? Ah, gente, É, para. Não vem que não tem. Ainda mais quando acontece um acidente de algum lugar.
Eu acho que o dia que acontece, fica todo mundo assim com, tipo, Oh, vai morrendo acontecer de com o meu medo. também, vai acontecer com o É, meu aqui também. mas esse medo da morte, esse medo do luto, esse medo da existência mesmo, né? Porque quando Uhum. a gente fala até de morte, a gente tem medo até mesmo de morrer e não ter feito uma boa lembrança, ou que as pessoas não tenham que eu tenha feito alguma história, que tenha marcado a vida das pessoas, que as pessoas vão lembrar da minha existência. Tá. Aí volta nesse eu com conjunto de, né? Com, né? Porque é isso, são relações, é conexões, tá todo mundo conectado. Uhum. Por N, outra simbologia. A gente tem amigos, aquela coisa, né? Ah, eu tenho amigos para falar sobre série, eu tenho amigos para academia, eu tenho amigos para ir no shopping, eu tenho amigos para ir no cinema, porque são pessoas que têm semiologias com certos comportamentos e gostos nossos, né? Uhum. Então, às vezes aquela pessoa que adora conversar sobre série ou sobre livro, por exemplo, não é uma boa companhia para balada ou para viagem, né? E aí você tem um amigo para balada, para viagem, né? Então, aquilo que a gente deseja para representar o nosso eu, fazer os nossos gostos, né? Ser quem a gente sempre vai buscar pessoas que são semelhantes àquele processo nosso. E isso firma mais ainda quem eu sou. Quem? Aham, sim. E aí, com todas essas pessoas, é que eu vou mais sofrer um luto dolorido. Porque elas firmam tão fortemente quem eu sou. E Tá. aí entra na questão dos pais e cuidadores, né? É uma Uhum. afirmação tão grande de quem eu sou que eu me perco. Tem alguma coisa que tá fazendo barulho no teu celular, Renan? Tu tá de fone, né? Ai, eu acho Tem que ele tá alguma batendo coisa. minha blusa. Tem alguma coisa que tá dando um Toc, toc, barulho. toc, toc. Isso, agora parou. Viu? Pronto. É, obrigado por Os informar. bastidores, os bastidores. O É meu Breno, coração. o Breno colocou aqui, Renan, assim, ó, num relacionamento. Ir com muita calma pode ser considerado medo ou precaução? Como definir isso? Pode ser medo de perder algo que nem começou ainda? Nossa, olha que pergunta interessante. Interessante, né? Bem interessante, Breno. Parabéns, Para Breno. ter uma boa reflexão sobre, né? É, porque assim, ter medo de algo que nem começou é porque a gente está criando uma expectativa grande, Tá. né? E é uma expectativa subjetiva nossa, né? Sobre alguns Uhum. desejos exatamente dessa semiologia que eu tenho com o outro. É a pessoa perfeita para mim, né? É tudo que eu idealizei, tudo que eu sonhei, eu não posso perder essa pessoa. E quando a gente fala de ir com calma ou ir rápido, aí entra numa questão que a gente tem três eus, né? É o eu, que é o meu eu mesmo, né? O eu que as pessoas estão me vendo e o eu que eu acho que as pessoas estão vendo de mim, Ai, tá. Uhum. né? Então, quando a gente fala, eu preciso, qual seria mais coerente, né? Ir mais devagar ou mais rápido? Tudo depende. Depende do que o outro vai ter como percepção. Aí entra essa conexão, né? Porque o outro tem a sua história, os seus traumas, os seus medos, né? Os seus receios. Você tem os seus. E aí é a Uhum. grande questão. Por que ele ir tão rápido e por que ele ir tão devagar? E por que não ele como tem que ir? Né? Ah, Como então. vai se encaixando? Como vai, né? Não existe um script. Aquelas coisas, né? Paixão platônica, né? Pá! Né? De um dia para o outro e foi embora, acabou. Estou sofrendo, né? Já tô ali sofrendo no cantinho. Porque é um conjunto, né, de suprir os meus desejos inconscientes, né, de pulsões, aí adentra muita coisa, com aquilo que o outro está me proporcionando. Então, pum, conectou, deu match, amei, tô apaixonado, amor de pica, né?
tem tantos termos que a gente fala dessas conexões automáticas É, que e aí esse medo de ir com tudo e devagar já é o medo da perda também, já tá né? sofrendo a perda ali. Já entrou com Mas medo de isso, perder. mas isso não é um luto. Não, é o medo Não, do luto. é o medo do luto, tá? Isso é o É medo já do luto, de aham. não, Mas de não querer viver o processo, né? de Não quero não viver esse querer, processo de luta. aham, Então, eu não quero tá. nem entrar nesse Eu processo. nem. Então, abate ideias, me tira Nossa! daqui, né? Ai, meu Deus! Tá. E aí é uma grande questão, que eu acho que até para falar na próxima live, falar sobre amor, paixão, relacionamentos, né? Porque entra bastante nessa questão, né? Entra, Do outro entra. como conexão. Como a conexão. Porque quando a E gente o, pensa. e o outro também, Renan, quando é relacionamento afetivo, que a gente estava falando antes dessa questão de firmar, né? Que o grupo esse de amigos que a gente tem, que principalmente os mais próximos e os segregados, que eu acho que todo mundo faz meio que essa segregação de amigos, né? Esses daqui, esse aqui é o meus amigos do bar, esse aqui é o meus amigos do cinema. Não sei se todo mundo faz assim, exatamente desse jeito, mas existe isso. Fulano eu sei que vai curtir ir pro bar, o outro fulano já é mais caseiro, então vou com ele no cinema. Essas pessoas, elas firmam quem eu sou. E o relacionamento afetivo, ele firma também mais do que todos esses outros amigos, ou ele também pode ser considerado, já estou mudando muito o tema, mas ele é só mais uma persona ali para fazer essas conexões, porque daí e- ele entra na categoria também dessas, né, dos pais e cuidadores, porque a gente acaba entregando uma responsa muito grande, né, para o parceiro, para a parceira. Sim, sim. Porque aí é uma grande questão, né? O nosso desenvolvimento, principalmente na adolescência, nós somos condicionados a certos comportamentos, né? Porém, a gente sabe distinguir o que são relações de amizade e o que são relações afetivas, Tá, né? Tanto até que e aí existe cada um com a sua moral, né? É própria daquilo é que se bom para o permite moral, fazer. é bom para o moral. É. Porque, mas a relação, aquilo que você busca, né, nem sempre, tá? Não que não exista, nem sempre é a mesma coisa que você busca numa relação. Né? Porque uma relação Tá. a dois, existe a questão de pulsões, édipo, né, da castração, a questão dos pais. Então, tem muita coisa que envolve esses padrões repetitivos que a gente busca em relações, por exemplo, né? O Tá. nosso comportamento com as relações. Uhum. Então, mas com as nossas amizades é diferente. Porque um exemplo básico que todo mundo vai passar, vai confirmar, né? Que, assim, na nossa adolescência, o que a gente mais busca é ter amigos. Por Sim. quê? A gente quer se descobrir, a gente quer encontrar quais são os nossos dons, os nossos talentos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente está num processo de desenvolvimento, descoberta. Então a gente se relaciona com vários tipos de amigos, né? Tem até aqueles amigos que os nossos pais olham e falam, nossa, não tem nada a ver com você, o que Nada você a está ver com fazendo com você. O essa que que você tá fazendo pessoa? com essa pessoa, né? Andando com essa pessoa. O que que você tá Por fazendo com quê? esse emo gótico? Na verdade é um processo de descoberta. Você está descobrindo qual é os seus é, as suas semiologias, né, dessas amizades, né, daquilo que você quem sou eu, né, o que eu gosto. E aí, quando a gente chega lá para os 30, a gente já sabe quem são os amigos próximos nos dedos. Uhum. Entendeu? Porque a Uhum. gente já sabe quem é esses nichos, de quem eu sou, o que eu gosto O que e eu quem eu gosto. gosto, quais são as companhias que eu gosto para esse tipo de rolê. Sem peso na consciência, obrigado. Entendeu? Agora, na adolescência é
né, descoberta da gente mesmo, que a gente vai se descobrindo, a gente vai tendo várias amizades, várias experiências e vai se formando, né, nessa coisa chamada Uhum. vida. Ó, Breno, vem aqui, a gente vai te dar lencinhos. Olha, ó, o feedback. Gente, vocês arrasaram. Acabei de descobrir que no meu último relacionamento eu pulei fora do processo por medo de viver ele. Hashtag crying, hashtag next. É, gatinho. Pois é, eu tô falando, o que que eu falei no começo dessa live? Gente, aproveita essa live que o Renan tá fazendo de grátis. Rapazes, moças, ele tá fazendo de grátis. Isso que às vezes você vai pagar 150, 200 para mais, dependendo do terapeuta. Então, assim, por favor. E é o Breno, né? Breno, aham. O Breno, eu vou até te fazer, te jogar uma coisa para você Ó, pensar e refletir sobre esse processo de luto que a gente está falando aqui, tá. né? Porque aí o processo de luto é justamente esse, é você pegar isso e falar, nossa, refletir sobre, aceito Uhum. que eu posso ter falhado, mas que isso não se diminui a nada, porque é exatamente as falhas que faz a gente descobrir aquilo que a gente pode melhorar na gente mesmo como pessoa, né? Quais comportamentos a gente deixa no inconsciente sem que ele reflita na nossa realidade, né? Que ele tome as decisões pela nossa vida, né? A gente sempre coloca isso dentro de uma racionalidade de, olha, o inconsciente está dizendo para eu fugir, que eu estou com medo, mas espera aí, deixa eu analisar isso direito, né? Deixa eu ver se realmente eu estou indo com esse medo. E eu não tenho que ter, eu tenho que ter o poder sobre o medo, não o medo ter o poder sobre Não o mim. medo ter o poder sobre mim, aham. Porque afinal, tudo que acontecer, quem vai ter que resolver sou eu, não vai ser o medo, né? O medo ele só vai ficar latindo ali, Ele né? vai estar Ficando ali, ó. latente. Mas Mas ele não vai fazer nada. Então, o processo de luto, quando a gente fala de viver o novo, é exatamente isso. É falar, tá bom, o que eu posso fazer e melhorar no na minha próxima relação? Quanto mais eu vou refletir antes de tomar uma decisão, de fugir, né? Se questionar, se perguntar por que eu quero abandonar, por que eu estou querendo fugir dessa relação, por que eu tenho medo, né? E se perguntar. por que você tem medo? E a lista é grande aqui. Mas beleza, É, eu não sou a terapanda, a terapeanda. Ai, mas é isso, acredito, não sei, Breno, se você ainda tá aí, Breno esteja com a gente e esteja fazendo a sua listinha. Mas por que você tem medo, né? Ai, ai, ai. todo mundo tem medo. E é aquela questão, o medo causa ansiedade, É que ansiedade daí causa o pânico. pensamento causa o sentimento causa a atitude, aí fica esse tim, 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 aí É, dá isso aí, Breno nem viveu porque tava com medo já de viver e... Ai, é. gente! E até notei aqui uma frase que Freud fala no seu livro de Luto e Melancolia, que se resume a tudo isso que a gente estava falando. Eu acho bem potente assim a frase, gosto muito, que eu amo Freud, que Por fala, favor. você pode ter um resto do objeto que paira sobre o meu eu, né? Então a gente sempre vai ter um resto desses Uhum. objetos que são pessoas, que são as Pessoas, as relações, relações. dessas experiências. E esse resto sempre vai pairar sobre o meu eu, sobre quem nós somos. E ele sempre vai Uhum. estar ali, ele sempre vai estar ali lembrando do que foi aquele objeto, do que aquele objeto me representou, do que aquele objeto me ensinou, Uhum. entendeu? Então é a mesma coisa com as pessoas que vão assistir essa live até depois, né? Vocês vão lembrar da gente durante um bom tempo. Assim eu espero, por favor, manda nudes, não, manda foods, manda comida, manda um drink. Nudes eu não quero. Eu quero a comida, eu quero joias, eu quero dinheiro. É, mas é Mas isso. bem legal, Renan. Nossa, bem legal tudo que você trouxe hoje pra gente. Eu acho que foi bem
É bem realmente olhar a coisa sempre por trás, né? Tipo, que a gente, tipo, tá, o luto é a grande bola da vez dessa live de hoje, mas é sempre analisar o por trás de tudo isso, né? Da onde que surgiu tudo Sim. isso e sempre quando a gente conseguir ter essa, não sei se é uma sensibilidade de conseguir analisar tudo na nossa vida, fica um pouco menos doloroso, né? A gente Fica compreensível, né? A gente compreensível. Ó, compreende Breno o que falou está que agora a acontecendo. gente não vai sair da cabeça dele. Como Freud disse, a gente vai fazer, como é que é parte do. Como é que A é, Renan? gente, Repete. o resto do objeto vai parar sobre o Vai meu eu. parar no eu do Breno, eu, Renan, no eu do Breno. O Estamos resto do aí. nosso objeto vai ficar aí, ó, pairando sobre você. Velho. Ai, que E é, maravilha! mas espero realmente assim que a gente possa sempre ter mais compreensão dessas emoções, né? Desses sintomas, né? Como o Breno E falou, não. sintoma é o medo, né? O medo ele não pode nos travar, ele não pode nos bloquear, né? Assim Uhum. como a felicidade extrema também não pode deixar a gente sem noção, né? De fazer coisa que a gente, eu tô feliz, vou sair gritando pelado na rua, cantando, né? Então, tudo tem os seus limites, né? Tá. Sobre controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, a gente não pode é, deixar que esse sintoma domine o nosso corpo e tome atitude pela gente, né? E tome a Então, atitude pela gente, é o que fica, né? a gente precisa sim aprender a lidar com o luto, a lidar com a perda, a receber o novo, agradecer E não sobre o deixe de novo. sentir, gente. Não deixe não, não tô falando que é assim, aconteceu e aí você tem que se trancar no quarto escuro, chorar e tal. Ou também ao contrário, né? Tipo, tá, vida que segue, não aconteceu nada, vai ficar tudo bem. Não pula essas etapas, porque vai ser um problema para você mais para frente em aspectos da sua vida se você não vivenciar isso. Não Exato. tiver, tipo assim, não, sei lá, perdi meu pai, mas bola pra frente porque eu tenho várias responsabilidades na minha vida e eu não vou me permitir ficar triste, eu não quero isso pra mim, fugindo, né, do luto, né? Só que em Uhum. algum momento vai dar um crash. E aí, às vezes, fica bem mais difícil de resolver, porque até você conseguir chegar que foi por causa disso, já Uhum. tá gastando bastante tempo e muitas outras coisas ruins podem ter acontecido com você, né? Sim. Sempre vai chegar, vai bater na porta, sabe? Vez Aham, ou vai outra. cobrar. Exato. E é uma coisa que não adianta fugir. Sempre vai vir, Uhum. sempre vai lembrar a gente, sempre a gente vai reconhecer. É difícil aceitar, né? A gente foge de aceitação, principalmente que a gente falhou, que a gente estava errado, ou, né? A gente tem que saber reconhecer que a gente está em fase de construção. Então, as nossas falhas, elas fazem parte de todo esse processo, né? Então, viver o luto é viver melhor, né? É carregar sempre coisas boas daquilo que você viveu, né? Desses objetos pairando sobre nós, né? Então, a gente tem que levar sempre isso em Esses conta. A gente objetos sempre tem parando que sobre nós. olhar e respeitar os nossos sentimentos, né? A gente acaba não respeitando. Muitas vezes, uma outra Uhum. observação que eu acho que vale uma análise de todos. A gente geralmente quando existe um processo de luto com qualquer amigo, a gente cuida muito mais do que quando a gente cuida da gente. Sim, mas aí é aquela história de ser. A gente é gentil com os outros e não é gentil com a gente, né? Com a gente, exato. Então, a gente tem que se dar esse respeito, né? Então, quando a gente vai vendo o processo de luta, é pensar o que eu estaria fazendo para um amigo meu sair desse lugar, né? Não sair Aham. desse lugar de como se fosse uma fossa, mas sair desse lugar para processar, né? Se analisar, sair desse processo com sabedoria, discernimento, compreensão, né? Porque aí automaticamente existe essa aceitação.
A gente aceita de falar, Uhum. são fatos da vida, baby. Né? Na Fatos da vida. conclusão, a gente sempre chega nessa conclusão. É fatos. São fatos. Fatos reais, verídicos. Olha, a Fernandinha tá dizendo aqui, passando apenas para dizer que Anne, você é maravilhosa e eu estou adorando te conhecer, Renan. Oh, Ah, muito que obrigado, linda! Fernanda. Volte mais vezes. O Afonso deve ter saído já, porque o Afonso só pincelou aqui SSA. Afonso é um doido colega que a gente passou um carnaval em Salvador e é por isso que ele veio me encher o saco. Ele já deve ter saído já que ele é assim. É, Que o Breninho colocou aqui, verdade. Eu percebo isso em mim, que eu me preocupo com as pessoas e me deixo de lado achando que isso é ser forte. Mas, ô Breno, não se culpe por ser assim, porque quase todo mundo é assim, viu? A grande maioria. Calma, voltei. É que a bateria está para acabar. É, mas todos ah, nós somos dessa maneira, viu, o Breno? E eu ando, depois que eu comecei esse projeto com o Renan, eu já estava cuidando, mas depois de começar, eu tenho muito me analisando, observando o observador, né? Eu me observo e em muitas coisas eu às vezes. Não, peraí. Se fosse para um amigo meu, eu não falaria desse jeito. Por que eu tô falando assim comigo? Por que eu tô me tratando dessa maneira? Jamais eu pensaria, eu imaginaria falar uma coisa dessa para um amigo meu. Por que eu tô pensando assim de mim? Gente, ah, aí o exato. Paulinho Muito colocou, bem. gente, eu amei muitos pontos esclarecedores. Também Ah, achei. obrigado. Foi muito legal, porque mais uma vez, é difícil para mim. Nesse assunto aqui é difícil. Eu não sei quem já me conhece. E o Renan eu já sei que já me conhece já também. É um, me incomoda um pouco, eu não consigo me soltar tanto como se eu estivesse falando de outros assuntos, porque é um assunto que é dolorido Sim. para mim falar, que é algo que eu vivo e não é algo legal, não é um aspecto super legal da minha vida, não, é um aspecto que é triste, mas que faz parte, é os fatos, é os É, fatos. exato. Você sabe que até você colocando nesse ponto, que é quando a gente fala disso, né, as pessoas têm o costume também de falar, ah, tocou na ferida, né? É que você falou, Uhum. é sempre difícil porque sempre mexe ali em algo que é, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso É. intrínseco, né? Com a nossa coisa mais pura, que é o amor, né? Que é o sentimento Uhum. afetivo de amor. Mas quando a gente fala de uma ferida, a gente sempre espera que ela se cure. A gente sempre espera que ela se feche, né? Ainda existe muita expressão assim, como estava fechando, abriu tudo de novo, né? E quando a gente crê nessa crença limitante de que isso vai passar, a gente sempre vai ter uma esperança que isso vai passar. E na Uhum. verdade, é aquilo que eu falei, é como se fosse um membro, né? Aquilo vai fazer parte do nosso corpo, né? Vai fazer parte da nossa essência, porque essa lembrança ela sempre vai existir, ela sempre vai trazer, porque a mesma intensidade da saudade é a mesma intensidade do amor, né? Então a gente Uhum. sempre vai sentir a saudade daquilo que a gente ama, né? Não é nem amava, porque não deixou de amar, né? Sempre Não vai deixou de amar. existir este amor, né? Então a gente não E pode isso é deixar. para tudo, né? É, Pessoas, objetos, relacionamento. Gente, relacionamento, eu sei, não é? Eu luto, mas aqui. Sei. então, na semana que vem, se vocês quiserem que a gente fale de relacionamentos, já falem aí, porque aí a gente já no meio Hum, de uma coisa na eu outra. não sei mais me relacionar. Eu só tenho dificuldade de me relacionar. É, então tá, Então tá então bom. Gente, por hoje é isso. Eu acho que foi bem profundo, Renan. Foi bem legal, mas eu acho que falou pontos bem específicos e, como o Paulo falou, bem esclarecedores mesmo, aqueles boom, my mind is, tipo, tá como um 4 de julho aqui na minha cabeça. Muitas pompas que talvez agora eu precisa, tipo, tá.
Deixa eu centrar, pensar aqui, porque depois aí vai conectando, vai fazendo, vai colando, né? Vai fazendo os sentidos. Olhem mais uma vez as minhas Tá. unhas. Que linda. Linda, tá linda. Try You're propose. beautiful. É, You too, baby, you too. Quero mesmo. Se eu não estiver de folga, eu dou um jeito para assistir. Sempre ficar gravado, Breno. E o Renan tá subindo todas lá pro canal dele no YouTube. Como que é o nome do teu canal, Renan? Meu armário, meus conflitos. Ou Por joga lá favor. Renan Silvestrini, ou acessa minha bio, que tem lá o link também. Tem muita coisa Estou legal lá no presente por Renan. todos os lados. Está em todas as redes. Todos. Renan, quando menos imagina o Renan tá aqui, ó. Seu lado. Oi, Renan. Estou por todos os lados. Só a Globo não me Maravilhoso. descobriu ainda. É, gente, calma. Ó, vamos chegar lá. Calma, Renan. Calma, calma. Ai, ai. Então tá Mas bom, então amor. tá. Muito obrigado, gente, pela Obrigada a participação, todas e pela todos noite. que passaram aqui. Adoro, Obrigada, gente, pela adoro. participação. Sempre é muito legal quando vocês participam, é muito legal, porque daí agrega mais e a gente consegue dar um norte melhor e ajudar, né? Esse é o principal de tudo. Saber que fez a diferença e ajudou aqui todo um pouco a melhorar e todas essas questões aí. Exato, vamos somando. Até Então tá semana que bom, vem, Renan. gente. Até semana que vem, Um meu beijo no povo. coração. Um beijo, boa Tchau, quinta tchau. geladinha pra vocês. Tchau, Isso aí. tchau.